A chuva caía torrencial sobre as ruas estreitas de São Paulo, transformando o asfalto em um espelho escorregadio de luzes neon e poças d'água. Sofia, com seus 24 anos e um guarda-chuva furado que mal protegia sua blusa de uniforme encharcada, corria em direção ao ponto de ônibus no bairro da Liberdade, o coração da comunidade coreana da cidade. Ela trabalhava como garçonete em um restaurante japonês ali perto, um emprego temporário que mal pagava o aluguel de seu quartinho apertado no subsolo de um prédio antigo. A vida de Sofia era uma rotina de noites longas, gorjetas escassas e sonhos adiados, nada que a preparasse para o que estava por vir. De repente, um carro preto reluzente parou ao seu lado, os faróis cortando a cortina de água como lâminas. Era um Mercedes de luxo, o tipo de veículo que gritava poder em um lugar onde a maioria andava de moto ou ônibus lotado. A janela traseira desceu devagar, revelando um homem de traços afiados, pele clara e olhos escuros que pareciam perfurar a alma. Ele vestia um terno impecável apesar da chuva e exalava uma aura de autoridade inabalável. Kang Min-jun, o chefe da máfia coreana que controlava as sombras do submundo de São Paulo, cassinos clandestinos, contrabando de eletrônicos e dívidas que nunca eram perdoadas. Aos 32 anos, ele era conhecido como o Tigre de Liberdade, frio, calculista e com um império construído sobre lealdade e medo. Entre, disse ele, a voz grave e com um sotaque coreano leve, mas firme, como se uma recusa não fosse uma opção. Sofia parou, o coração acelerado não só pela corrida. Ela o reconheceu vagamente. Rumores corriam no bairro sobre aquele homem que frequentava os restaurantes da região, sempre acompanhado de seguranças discretos. Mas ali, sozinho no carro, ele parecia humano? Não, perigoso. Seus olhos a avaliaram de cima a baixo, não com luxúria, mas com uma curiosidade que a fez estremecer. Desculpe, senhor, mas eu pego o ônibus. Obrigada mesmo assim, respondeu ela, forçando um sorriso educado, embora sua mente gritasse para fugir. Recusar um favor de alguém como ele? Era loucura, mas Sofia odiava depender de estranhos, especialmente de homens que cheiravam a problemas. Min-jun ergueu uma sobrancelha surpreso. Ninguém recusava suas ofertas. Mulheres, em geral, se jogavam em sua direção atraídas pelo poder e pelo mistério. Mas essa garota, com o cabelo grudado no rosto e os sapatos gastos, o encarava com uma mistura de teimosia e inocência que o desarmou por um segundo. Ele sentiu um puxão estranho no peito, desejo, intriga, e inclinou a cabeça. Está chovendo forte. Não seja teimosa. Eu te levo até em casa. Sofia hesitou, sentindo o peso do olhar dele. Havia algo magnético naqueles olhos, um calor sutil por trás da frieza, como se ele estivesse acostumado a comandar o mundo, e pela primeira vez algo o desafiasse. Ela riu nervosamente, um som leve que cortou a tensão. Teimosa? Olha quem fala, aparecendo do nada como um fantasma coreano. Eu sobrevivo a chuvas piores que essa. Boa noite. Ela acenou e continuou andando, o coração batendo forte. Atrás dela, o carro não se moveu imediatamente. Min-jun observou sua silhueta desaparecer na esquina, um sorriso raro curvando seus lábios. Quem era aquela garota que ousava recusá-lo? Pela primeira vez em anos, o tigre sentiu o gosto da caçada. No dia seguinte, o sol escaldante de São Paulo contrastava com a umidade residual da noite anterior. Sofia acordou cedo, como sempre, para seu turno duplo no restaurante. Seu apartamento era um cubículo de 20 metros quadrados, com paredes mofadas e uma cozinha que mal cabia uma panela. Ela se arrumou rapidamente, vestindo uma saia simples e uma blusa branca, ignorando o cansaço nos olhos. A vida era dura, mas ela era forte, filha de imigrantes brasileiros que a criaram para não dever nada a ninguém. Ao abrir a porta para sair, congelou. Lá estava ele, Min-jun, encostado casualmente na parede do corredor mal iluminado, como se pertencesse àquele lugar decadente. Seus seguranças, 2 homens altos e silenciosos, esperavam a alguns metros, mas ele parecia sozinho, vulnerável de um jeito que não combinava com sua reputação. O terno cinza escuro
abraçava seu corpo atlético, e o perfume amadeirado dele invadiu o ar úmido, misturando-se ao cheiro de café fresco que ela preparara. "Bom dia", disse ele, a voz baixa, com um traço de diversão. "Recusou minha carona ontem. Hoje eu insisto." Sofia piscou, o estômago revirando. Como ele sabia onde ela morava? O pânico subiu, mas ela o mascarou com humor, cruzando os braços. "Você é tipo um stalker de luxo agora? Olha, eu aprecio a persistência, mas eu ando sozinha. E você? Bem, você parece o tipo que atrai problemas." Min-jun se aproximou um passo, o espaço entre eles diminuindo. Ele era alto, imponente, e Sofia sentiu o calor de seu corpo mesmo a uma distância segura. Seus olhos desceram para os lábios dela por um instante, um gesto fugaz que enviou um arrepio pela espinha dela. Desejo? Não, era só medo, ela pensou. Mas por que seu pulso acelerava assim? Problemas? Ele riu baixinho, um som rouco que ecoou no corredor vazio. "Talvez, mas você me intriga, Sofia, ninguém me recusa, por quê?" Ela engoliu em seco. Ele sabia seu nome. Como? O contraste era gritante. Ele com anéis de ouro nos dedos e uma confiança que preenchia o ar. Ela com mãos calejadas de lavar pratos e uma vida que cabia em uma mala. Mas havia algo ali, uma faísca. O jeito como ele a olhava, não como uma conquista, mas como um enigma. "Porque eu não preciso de carona de estranhos perigosos", rebateu ela, tentando soar firme, mas sua voz saiu mais suave, quase flertando sem querer. "Vá embora antes que meus vizinhos chamem a polícia." Min-jun não se moveu. Em vez disso, estendeu a mão, tocando levemente o braço dela para impedir que ela passasse. O contato foi elétrico, quente, breve, mas o suficiente para fazer o ar crepitar. Seus dedos eram firmes, calejados de lutas que ela só podia imaginar. "E se eu disser que não sou um estranho? Que eu vi você no restaurante ontem, servindo com aquele sorriso que ilumina o lugar? Deixe-me te levar, só hoje." Sofia sentiu o rubor subir ao rosto. O toque dele lingered, uma promessa de algo mais perigoso que chuva. Ela queria recusar de novo, mas seus olhos atraíram, encontrando os dele em um silêncio carregado. Antes que pudesse responder, um barulho ecoou do fim do corredor. Passos pesados, vozes em coreano baixo. Os seguranças se endireitaram, e Min-jun franziu a testa, a máscara de frieza voltando. "Problemas chegando", murmurou ele, puxando-a gentilmente para mais perto, o corpo dele um escudo contra o que quer que viesse. "Fique comigo, Sofia, pelo menos por agora." O coração dela disparou. O que diabos estava acontecendo? E por que, no meio do medo, uma parte dela ansiava por mais daquele toque? Os passos ecoaram mais alto no corredor estreito, como tambores de uma ameaça iminente. Sofia sentiu o corpo de Min-jun pressionado contra o dela, um escudo vivo de músculos tensos e calor que a envolvia como uma jaula protetora. O perfume dele, madeira e algo picante, como gengibre misturado à fumaça, invadiu suas narinas, misturando-se ao cheiro úmido do prédio antigo. Seu coração batia descompassado, colado ao peito dele, e por um segundo insano, o medo se entrelaçou a uma faísca de excitação que ela não queria admitir. "Fique quieta", sussurrou Min-jun no ouvido dela, o hálito quente roçando sua pele e enviando um tremor pela nuca. Seus dedos ainda apertavam o braço dela, firmes, mas não brutais, como se ele temesse machucá-la. As vozes em coreano se aproximaram, rápidas e urgentes. 2 homens surgiram na penumbra. Um deles era baixo e atarracado, com tatuagens subindo pelo pescoço. O outro mais alto, de olhos estreitos e uma cicatriz no queixo. Eram capangas, claramente. Não os seguranças elegantes de Min-jun, mas rivais, pelo jeito como eles pararam ao vê-lo, os punhos cerrados. "Min-jun-si", rosnou o mais baixo, em um coreano misturado com português chapado de rua. "Você acha que pode ignorar o aviso do chefe? Aquele carregamento de eletrônicos é nosso. Entregue o território ou..." Min-jun se endireitou, soltando Sofia devagar, mas mantendo-a atrás de si como um tesouro guardado. Seu rosto endureceu, os olhos virando lâminas frias. "Vocês vêm até aqui, para o meu prédio?"
Sua voz era baixa, letal, sem o traço de diversão de antes. Ele gesticulou para seus seguranças, que avançaram como sombras silenciosas, bloqueando a saída. O atarracado riu, mas era um som nervoso. Seu prédio? Essa favela coreana é de todo mundo agora. E quem é essa? Ele apontou para Sofia, os olhos dela brilhando com malícia. Uma putinha qualquer para te distrair? Sofia engoliu o insulto, o rosto queimando de raiva e humilhação. Ela não era ninguém para eles, mas o comentário a atingiu como um tapa. Antes que pudesse responder, Min-jun se moveu como um raio. Um soco preciso no estômago do homem que dobrou ao meio, ofegante. O outro sacou uma faca, mas os seguranças de Min-jun foram mais rápidos, desarmando-o em segundos com movimentos treinados, profissionais. Levem eles para fora, ordenou Min-jun, a voz gélida. E digam ao seu chefe que o tigre não divide caça. Os rivais foram arrastados para longe, gemendo e xingando em coreano. O corredor voltou ao silêncio, quebrado apenas pela respiração pesada de todos. Sofia recuou um passo, as pernas trêmulas. O quê? O que foi isso? Perguntou ela, a voz falhando. Você é? Você é da máfia? Meu Deus, eu sabia que você era problema. Mas isso? Min-jun se virou para ela, o rosto ainda marcado pela fúria, mas seus olhos suavizaram ao vê-la pálida. Ele estendeu a mão hesitante e limpou uma mecha de cabelo úmido da testa dela com o polegar. Um toque gentil, quase carinhoso, que contrastava com a violência de instantes antes. Não era para você ver isso. Mas sim, eu cuido dos meus negócios. E agora você está no meio deles, por minha causa. Ela riu, um som histérico e nervoso para mascarar o pânico. Negócios. Isso parece mais uma guerra de gangues. Eu só sou uma garçonete, Min-jun. Eu sirvo ramen e limpo mesas. Não lido com facas e tatuados malucos. Me deixa ir embora, por favor. Ele não riu junto. Em vez disso, se aproximou mais, encurralando-a contra a porta do apartamento dela. O espaço entre eles era mínimo agora, o calor de seus corpos se misturando no ar abafado. Sofia podia sentir o ritmo acelerado do coração dele, através da camisa fina, e o cheiro de suor misturado ao perfume dele a deixou tonta. Você acha que pode simplesmente ir, depois de recusar minha carona e me fazer te seguir até aqui? Seus lábios se curvaram em um sorriso torto, possessivo. Eu não sou de desistir fácil, Sofia. O humor surgiu no meio da tensão como um raio de sol em uma tempestade. Ela ergueu o queixo, desafiadora apesar do medo. Ah, é? Então você é o tipo que persegue garotas comuns porque ninguém te diz não? Que patético. O grande chefe da máfia coreana, mendigando uma carona invertida. Min-jun piscou surpreso, e então riu de verdade. Um som profundo, genuíno, que ecoou no corredor e fez o estômago dela revirar. Ele inclinou a cabeça, os olhos descendo para a boca dela por um segundo a mais do que o necessário. Patético, talvez, mas você me faz querer mais do que só uma carona. Deixe-me te proteger, pelo menos até o restaurante. Sofia hesitou, sentindo o peso da mão dele na curva de sua cintura. Um toque leve, mas intencional, que enviou faíscas pela pele dela. Era possessivo, sim, mas também protetor, como se ele já a visse como sua. E o pior, uma parte dela gostava disso, da forma como ele a olhava, como se ela fosse o único farol em seu mundo sombrio. Tudo bem, cedeu ela, finalmente, com um suspiro dramático. Mas só até o trabalho, e sem mais brigas de rua no caminho, ok? Eu não quero ser a próxima manchete do bairro. Eles saíram juntos, os seguranças mantendo distância discreta. No carro, o mesmo Mercedes preto, agora com o motor ronronando suave. O silêncio era carregado. Min-jun dirigia com uma mão no volante, a outra descansando perto da perna dela, roçando acidentalmente a saia. Cada toque era uma faísca, uma promessa de algo mais perigoso que rivais armados. Sofia olhava pela janela, vendo as ruas da Liberdade passarem. Lojinhas de kimchi, lanternas vermelhas balançando, o burburinho de imigrantes coreanos e brasileiros misturados. Mas sua mente estava nele, o homem que controlava sombras, agora invadindo sua luz cotidiana. Chegando ao restaurante,
Um lugar simples com letreiros em japonês e cheiro de frituras no ar, Sofia desceu rápido. Obrigada pela carona, Stalker, brincou ela, piscando para disfarçar o rubor. Min-jun segurou a porta, impedindo que ela saísse de vez. Seus olhos escuros aprenderam, intensos. Eu volto para te buscar à noite, não discuta. É uma ordem. Ela revirou os olhos, mas o coração acelerou. Ordem? Aqui em São Paulo eu obedeço ao meu chefe, não a mafiosos charmosos. Mas ao dizer isso, ela sentiu o ciúme sutil na voz dele, como se a ideia de outro homem dando ordens a ela o irritasse. Ele sorriu, possessivo. Charme é o de menos. O que importa é que você é minha agora, Sofia. Pelo menos por enquanto. Ela saiu, as pernas fracas. Mas antes de entrar no restaurante, ouviu o celular dele tocar. Ele atendeu em coreano, a voz endurecendo. O quê? Eles atacaram o cassino? Seu rosto empalideceu, e ele a olhou uma última vez, como se tomasse uma decisão. Espere por mim. Isso não acabou. Sofia entrou no trabalho, o coração em disparada. O que ele quis dizer com minha agora? E por que, no meio do caos, ela ansiava pelo fim do turno para vê-lo de novo? Mas lá fora, sombras se moviam, rivais talvez, ou algo pior. A colisão de mundos dela com o dele acabara de começar, e não havia volta. O turno de Sofia no restaurante arrastou-se como melado sob o sol de São Paulo. O ar quente e oleoso do lugar, misturando-se ao cheiro de missô e frituras. Cada cliente que entrava parecia uma distração bem-vinda, mas sua mente vagava para Min-jun, o toque possessivo na cintura, o riso rouco que ecoara no corredor, e aquela ordem final. Você é minha agora. Era ridículo. Ela não era de ninguém, especialmente de um homem que cheirava a perigo e luxo. Mas quando o relógio marcou o fim da noite, o coração dela acelerou ao ver o Mercedes preto estacionado do lado de fora, sob as lanternas vermelhas da liberdade, como um predador à espreita. Ela saiu devagar, limpando as mãos no avental, e encontrou Min-jun encostado no capô, fumando um cigarro com uma calma que não combinava com a tensão em seus ombros. Seus olhos a encontraram imediatamente, escuros e intensos, como se ele tivesse passado o dia inteiro pensando nela. Os seguranças estavam por perto, mas discretos, misturando-se aos transeuntes noturnos, coreanos comendo street food, brasileiros rindo alto em rodas de conversa. Pontual como um relógio suíço, disse ela, tentando soar leve, mas a voz saiu trêmula. O ar da noite era úmido, carregado de cheiro de chuva recente e quente frito das barracas próximas. Veio me resgatar da escravidão dos pratos sujos. Min-jun apagou o cigarro com o pé, um sorriso torto curvando os lábios. Ele se aproximou, o corpo alto e imponente invadindo o espaço dela sem esforço. Resgatar? Eu disse que voltaria. E você obedeceu, não foi? Sem fugir para o ponto de ônibus dessa vez. Sua mão roçou o braço dela ao abrir a porta do carro, um toque casual, que enviou um calor inesperado pela pele exposta. Sofia sentiu o pulso dele, rápido sob a manga da camisa, e se perguntou se ele também estava lutando contra aquela faísca. Eles entraram no carro, o couro frio contrastando com o calor que emanava dele ao lado. Min-jun ligou o motor, mas em vez de rumar para o apartamento dela, virou em direção ao centro da Liberdade, onde as ruas se enchiam de neon e música alta. Não vamos direto para casa, murmurou ele, os olhos fixos na estrada, mas a mão descansando perigosamente perto da coxa dela no banco. Tem uma coisa que preciso resolver. Você vem comigo. Sofia se endireitou, o pânico subindo como bile. Resolver? Tipo, negócios de máfia? Eu disse que só queria uma carona, não uma imersão no seu mundo sombrio. Ela riu nervosa, para quebrar a tensão, mas o som saiu forçado. O carro acelerava pelas ruas movimentadas, passando por lojinhas de souvenirs coreanos e grafites que gritavam a mistura cultural do bairro. Ele virou o rosto para ela, os olhos suavizando por um instante, revelando uma rachadura na armadura fria. Não é sombrio, é necessário. O cassino foi atacado hoje, rivais tentando roubar território. Eu preciso aparecer, mostrar força. E... Ele hesitou e o queixo tenso. Eu não quero te deixar sozinha agora.
Eles podem vir atrás de qualquer um que eu proteja. A confissão a pegou de surpresa. Proteja? Como se ela fosse algo precioso em seu império de sombras. Sofia sentiu um aperto no peito, uma mistura de medo e algo mais quente, mais perigoso. Por que eu? Você mal me conhece. Sou só uma garçonete que recusou sua carona. Ela cruzou os braços, mas o movimento a aproximou dele, seus joelhos se tocando no espaço confinado. Min-jun estacionou em uma rua lateral, perto de um clube subterrâneo disfarçado de izakaya, lanternas de papel penduradas na entrada, mas guardas armados na sombra. Ele desligou o motor e se virou para ela, o rosto iluminado pelo brilho fraco de um poste. Seus dedos subiram devagar, traçando a linha do queixo dela, um toque leve como uma pluma, mas carregado de eletricidade. Porque você me desafia. Ninguém faz isso. Mulheres querem meu poder, meu dinheiro. Você? Você ri de mim. Me chama de Stalker. Sua voz baixou, rouca, os olhos descendo para os lábios dela. O ar no carro ficou espesso, o som da respiração dele misturando-se ao zumbido distante da cidade. Sofia prendeu a respiração, o corpo traindo-a ao inclinar-se para a frente. O polegar dele roçou o lábio inferior dela, quente e hesitante, e por um segundo o mundo encolheu para aquele toque. O cheiro amadeirado dele, o calor de sua pele, o pulsar acelerado em seu próprio pescoço. Ela podia sentir o desejo nele, cru e contido, como um tigre enjaulado. Min-jun, murmurou ela, a voz um sussurro, os olhos se fechando quase por instinto. Ele se inclinou, os lábios a centímetros dos dela, o hálito morno roçando sua boca. Deixe-me te mostrar um pouco do meu mundo, só por esta noite. A promessa era vulnerável, uma confissão disfarçada de convite. Ele revelava uma fraqueza, a solidão por trás do poder, e o vazio de um homem que comandava a lealdade, mas não afeto genuíno. Mas antes que os lábios se tocassem, um barulho seco ecoou, tiros distantes, seguidos de gritos em coreano vindos da entrada do clube. Min-jun se afastou bruscamente, o rosto endurecendo como pedra. Ele sacou uma pistola do coldre sob o paletó, os olhos varrendo a rua. Fique aqui, ordenou, mas sua mão apertou a dela por um segundo, protetora, antes de sair correndo para a escuridão. Sofia ficou paralisada no carro, o coração martelando. Pela janela, viu sombras se movendo, homens armados, o caos explodindo como fogos de artifício errados. Um dos rivais do corredor de manhã surgiu na penumbra, os olhos fixos no Mercedes, uma arma na mão. Ele sorriu maliciosamente, aproximando-se devagar. A garota do tigre, murmurou em português ruim. O pânico a invadiu. Min-jun estava lá fora, lutando, e ela era o alvo fácil agora. Como escapar? E por que, no meio do terror, ela só pensava em correr para ele? O pânico de Sofia explodiu como uma granada no peito apertado do carro. O rival, o mesmo homem atarracado do corredor, com tatuagens serpenteando pelo pescoço suado, se aproximava devagar, a arma reluzindo sob o neon piscante da rua. Seus olhos, injetados de ódio e algo mais sombrio, fixavam-se nela através do vidro, como se ela fosse o troféu que selaria a vitória sobre o tigre. O ar dentro do Mercedes estava sufocante, cheirando a couro novo e ao perfume residual de Min-jun, agora misturado ao fedor distante de pólvora e gritos. Seu coração batia tão forte que ecoava nos ouvidos, abafando o caos lá fora. Ela trancou as portas com dedos trêmulos, o clique soando alto demais no silêncio relativo do carro. Fique aqui, ele havia dito, mas ficar significava ser um alvo imóvel. Sofia vasculhou o banco com os olhos, desesperada por algo, qualquer coisa, para se defender. Nada. Só o chaveiro de pelúcia que ela carregava na bolsa, um coelhinho ridículo de presente da mãe. Riu baixinho, histérica, o som escapando como um soluço. Ótimo, Sofia. Lute com um bichinho de pelúcia contra um mafioso armado. O homem parou a 2 metros erguendo a pistola com um sorriso torto, que revelava dentes amarelados.
Saia, garota! Grunhiu ele em português carregado de sotaque, batendo no vidro com o cano da arma. O impacto vibrou pelo carro inteiro, fazendo-a pular no assento. O tigre te usa como escudo? Agora você é nossa. Desça, ou eu atiro nessa lata de sardinha chique. Lá fora, os tiros esporádicos continuavam, misturados a berros em coreano, e o som de vidros se estilhaçando no clube. Sofia imaginou Min-jun no meio daquilo, o corpo atlético se movendo como uma sombra letal. Mas e se ele não voltasse? A ideia a acertou como um soco, rasgando o véu de negação que ela tecera o dia todo. Ele não era só um estranho perigoso, era o homem que a fizera rir no corredor mofado, que tocara seu queixo com uma gentileza que contradizia sua fama. E agora, por causa dele, sua vida simples, pratos sujos, gorjetas magras, noite sozinha, virava um pesadelo. Vai se fuder! Gritou ela de volta, a voz mais alta do que pretendia, injetada de raiva que mascarava o terror. Era o humor negro dela, o escudo contra o medo, xingar um assassino como se fosse um cliente chato no restaurante. Mas o homem não achou graça. Ele ergueu a arma mais alto, mirando o pneu, pronto para furá-lo e forçá-la a sair. De repente, um vulto surgiu das sombras, um dos seguranças de Min-jun, alto e silencioso como um fantasma. Ele tacleou o rival por trás, os dois rolando no asfalto molhado, em uma confusão de socos e grunhidos. Sofia assistiu paralisada, o estômago revirando ao ver sangue espirrando no chão. O segurança era eficiente, desarmando o homem em segundos e arrastando-o para a escuridão. Mas o barulho atraiu mais olhos. Sirenes distantes uivavam agora, cortando a noite como lâminas. Polícia, provavelmente alertada pelo tiroteio. A porta do carro se abriu de supetão, e Min-jun entrou, ofegante, o rosto salpicado de suor e uma mancha vermelha no colarinho da camisa. Sangue dele ou de outro, ela não sabia. Seus olhos a encontraram imediatamente, selvagens e aliviados, varrendo seu corpo em busca de ferimentos. Você está bem? Perguntou a voz rouca, estendendo a mão para tocá-la. Os dedos dele tremiam levemente ao roçarem seu braço, um contraste chocante com a frieza que ele exibia horas antes. Sofia assentiu, mas as lágrimas vieram sem aviso, quentes e traidoras, escorrendo pelo rosto. Bem, eu quase virei alvo de um tiroteio por causa do seu mundo maluco, explodiu ela, a voz quebrando em uma mistura de raiva e alívio. Ela se jogou para a frente sem pensar, os punhos batendo levemente no peito dele, não para machucar, mas para descarregar o pavor. Você me arrastou para isso, Min-jun. Eu só queria uma carona, não uma vida de balas e rivais babacas. Ele a puxou para si num instante, os braços fortes envolvendo-a como uma âncora no meio da tempestade. O corpo dele era uma muralha de calor e tensão, o coração galopando contra o dela, sincronizando-se em um ritmo caótico. Sofia enterrou o rosto no pescoço dele, inalando o cheiro amadeirado misturado a suor e perigo. Uma combinação que a deixava tonta, dividida entre fugir e se entregar. Seus lábios roçaram acidentalmente a pele dele, um toque breve que enviou faíscas pela espinha, e ela sentiu o corpo dele enrijecer, o desejo pulsando como uma corrente elétrica entre eles. Eu sei, murmurou ele contra o cabelo dela, a voz baixa e vulnerável. As mãos traçando círculos suaves nas costas dela, descendo devagar até a curva da cintura. Era possessivo, sim, mas também protetor, como se ele temesse perdê-la para as sombras que o seguiam. Meu mundo é uma merda, Sofia. Lealdade, regras que não perdoam fraquezas. Mas você é a primeira coisa boa que eu vejo em anos. Eu não posso te deixar ir agora. Não quando eles sabem de você. Ela se afastou o suficiente para encará-lo, os olhos marejados encontrando os dele no escuro confinado do carro. O espaço era íntimo demais. O ar carregado de tensão, o som da respiração dele, pesada e próxima, o calor de sua coxa pressionada contra a dela. Sofia sentiu o desejo crescer, traiçoeiro, misturando-se ao medo, a vontade de beijá-lo ali, de se perder naquele abraço contra a voz racional gritando para correr. E se eu quiser ir? Sussurrou ela, a voz trêmula,
mas os dedos traidores subindo para traçar a linha do maxilar dele, sentindo a barba por fazer arranhar sua pele. Sua máfia, suas regras, isso vai me destruir. Eu sou só uma garota comum, Min-jun, não uma rainha do crime. Ele inclinou a cabeça, capturando o polegar dela com os lábios por um segundo. Um beijo leve que a fez prender o fôlego. Seus olhos escureceram, o desejo nu neles, mas contido por uma dor que ele raramente mostrava. Então me ajude a mudar isso. Fuja comigo, deixe a máfia para trás. Eu abro mão de tudo por você. A confissão saiu como um juramento, as palavras pairando no ar como uma promessa perigosa. Ele se inclinou mais perto, os lábios roçando os dela em um quase beijo, o hálito morno e urgente, o corpo inteiro vibrando com a necessidade de tê-la. Sofia hesitou, o dilema rasgando-a por dentro. Segurança na vida simples ou paixão no caos dele? O beijo pairava, a milímetros, o mundo encolhendo para aquele momento de fogo e dúvida. Mas as sirenes se aproximaram, uivando como lobos, e luzes azuis piscaram na rua adjacente. Min-jun praguejou em coreano, afastando-se com relutância, ligando o motor com mãos firmes. Decida rápido, disse ele, acelerando para longe do caos, o carro cortando as ruas escuras da liberdade. Porque se a polícia nos pegar, ou pior, se meus rivais te levarem, eu perco tudo. Sofia olhou para ele, o coração em frangalhos, mas antes que pudesse responder, o celular dele vibrou no console. Ele atendeu, o rosto empalidecendo ao ouvir a voz do outro lado. O quê? Traição interna? Meu irmão. Seus olhos se arregalaram, traçando o dela com pavor. O carro derrapou em uma curva, e o mundo de Sofia desabou. Não eram só rivais externos. O perigo vinha de dentro, de alguém que ele amava. E agora, ela estava no centro da traição. O carro de Min-jun cortava as ruas escuras da liberdade como uma lâmina afiada, os pneus chiando em curvas apertadas, enquanto as sirenes da polícia ecoavam cada vez mais próximas. Um coro de caos que parecia persegui-los pessoalmente. Sofia apertava o assento de couro com as unhas cravadas, o corpo ainda vibrando do quase beijo interrompido, mas agora o ar no Mercedes estava carregado de algo pior que desejo. Traição. O celular dele ainda zumbia no console. A voz do informante do outro lado tagarelava em coreano urgente. Palavras que Sofia não entendia, mas que faziam o rosto de Min-jun se contorcer em uma máscara de fúria e dor. Seus nós dos dedos estavam brancos no volante, os músculos do antebraço tensionados sob a manga arremangada, e um filete de suor escorria pela têmpora, traçando um caminho pelo contorno afiado do maxilar. Meu irmão, murmurou ele finalmente, desligando o telefone com um movimento brusco que fez o aparelho voar para o painel. Seus olhos escuros e tempestuosos se voltaram para ela por um segundo, cheios de uma vulnerabilidade que ele raramente deixava escapar. Ji-hun, ele está por trás do ataque ao cassino, trabalhando com os rivais para me derrubar. Por quê? Eu o protegi a vida toda. Sofia sentiu um frio na espinha. O calor residual do abraço dele agora contrastando com o ar gelado que invadia o carro pelas janelas entreabertas. O cheiro de pólvora distante ainda pairava, misturado ao perfume amadeirado dele, que agora parecia amargo, como uma lembrança corrompida. Ela estendeu a mão instintivamente tocando o braço dele, um gesto hesitante, os dedos roçando a pele quente e úmida de suor. Irmão? Como assim? Ele é família. Por que faria isso? Min-jun derrapou em uma rua lateral, estacionando nas sombras de um beco estreito, atrás de uma lojinha de ramen fechada, o motor morrendo com um suspiro exausto. As lanternas vermelhas da liberdade piscavam ao longe, como olhos curiosos na noite úmida, e o som abafado de uma música K-pop vazava de um apartamento próximo, um contraste irônico com o inferno que se desenrolava. Ele se virou para ela, o corpo inclinado no banco, invadindo o espaço dela sem esforço, mas dessa vez não era desejo. Era desespero cru. Seus olhos aprenderam, e pela primeira vez, Sofia viu as rachaduras profundas.
O homem que comandava um império de medo era, no fundo, um irmão traído, um filho de imigrantes que construíra tudo do zero após perder os pais em um acidente de contrabando anos atrás. Ji-hun é mais novo que eu. Eu o trouxe para cá de Seul quando éramos garotos. Nossos pais morreram fugindo de dívidas na Coreia, dívidas que viraram o que eu sou hoje. Eu jurei protegê-lo, ensinei-o o negócio, dei-lhe tudo, mas ele sempre invejou meu lugar. Achava que eu era fraco por não expandir mais, por não sujar as mãos como os outros chefes. A voz dele saiu rouca, quebrada, e ele passou a mão pelo cabelo desgrenhado, revelando uma cicatriz fina na testa, um lembrete de uma briga antiga. E agora com você. Ele deve ter visto como você me afeta. Fraqueza. Ele usa isso contra mim. Sofia engoliu em seco, o toque dela ainda no braço dele, agora apertando mais forte, como se pudesse ancorar aquela dor. O calor da pele dele sob seus dedos era real, palpável, contrastando com o frio que se instalava em seu peito. Ela se inclinou para a frente, o joelho roçando o dele no espaço confinado, e sentiu o pulso acelerado dele ecoar no seu próprio. Então o que fazemos? Fugir? Eu não sou parte disso, Min-jun. Mas eu não quero te ver destruído. Não por causa de família. Ele riu, um som baixo e amargo que ecoou no carro, mas havia um traço de humor negro nele, como se a ironia da situação fosse a única coisa que o mantinha inteiro. Fugir? O tigre não foge, Sofia, mas por você, eu consideraria. Seus olhos desceram para os lábios dela, o desejo reacendendo apesar do caos, uma faísca teimosa no meio da tempestade. Ele ergueu a mão, traçando o contorno do rosto dela com o dorso dos dedos, um toque leve, quase reverente, que enviou arrepios pela espinha dela. O hálito dele era quente contra sua bochecha, carregado de gengibre e fumaça de cigarro, e por um segundo o mundo encolheu para aquele momento. O cheiro dele, o calor de sua proximidade, o pulsar urgente do coração dela contra o peito. Sofia fechou os olhos, inclinando-se para o toque, os lábios entreabertos em uma respiração trêmula. Você me disse para decidir rápido. E agora? Eu sinto isso também, sabe? Esse fogo entre a gente. Mas seu irmão, a máfia, isso vai nos queimar. Suas palavras saíram sussurradas, carregadas de subtexto, o corpo traindo-a ao se aproximar mais, a coxa pressionando a dele, o tecido da saia subindo levemente com o movimento. Era sensual, inevitável, o desejo pulsando como uma veia exposta, mas interrompido pelo zumbido insistente de outro telefone. Dessa vez, o dela na bolsa no banco de trás. Ela se afastou relutante, pegando o aparelho com mãos frias. Era uma mensagem de texto desconhecida. Fique longe do tigre, ou sua família paga. J. O pânico subiu como uma onda, o estômago revirando. Sua mãe, sozinha em um subúrbio pobre de São Paulo, trabalhando como costureira, o único elo fraco que ela tinha. É ele, sussurrou ela, mostrando a tela para Min-jun. Seu irmão sabe de mim, de nós. Ele está me usando para te atingir. Min-jun praguejou em coreano, os olhos flamejando com uma fúria protetora que a fez estremecer. Ele pegou o telefone dela, os dedos roçando os dela em um toque elétrico, e digitou uma resposta rápida antes de jogá-lo de lado. Eles nos separaram agora. Eu vou atrás dele, confrontar no esconderijo dele no centro, sozinho. Você fica segura no seu apartamento, com meus homens vigiando. Mas Sofia... Ele se inclinou de novo, capturando o queixo dela com gentileza firme, os lábios roçando os dela em um beijo breve, urgente, que selava uma promessa. Era fogo contido, o gosto dele salgado de suor e determinação, deixando-a sem fôlego, o corpo inteiro formigando com a necessidade de mais. Eu volto para você. E quando isso acabar, eu largo tudo. Nós fugimos juntos. Decida. Me espere ou suma agora. Sofia assentiu, as lágrimas quentes escorrendo, mas o beijo ainda queimando em seus lábios. Eu espero. Mas se você não voltar, eu vou atrás de você. Não me subestime, tigre. Ela tentou sorrir, um humor fraco cortando a tensão, mas o olhar dele era sério,
possessivo, como se já a visse como sua salvação. Ele a deixou no beco, o carro rugindo para longe nas sombras da noite, enquanto Sofia corria para o apartamento, o coração em pedaços. Lá dentro, sozinha no cubículo mofado, ela trancou a porta, o corpo tremendo de exaustão e desejo não resolvido. Mas o telefone vibrou de novo. Uma foto dela com a mãe, tirada de longe. A ameaça era real, e o plano de Min-jun, confrontar o irmão, era uma roleta russa. Ela precisava decidir, confiar nele e esperar, ou arriscar tudo e segui-lo até o confronto final, onde amor e traição colidiriam como balas no escuro. O relógio ticava, a urgência apertando como um laço no pescoço, e Sofia soube que a escolha definiria seu destino para sempre. Sofia não esperou. O cubículo mofado do apartamento parecia uma prisão agora, as paredes fechando-se ao redor dela, enquanto a foto da mãe piscava na tela do telefone como uma sentença de morte. Ji-hun, o irmão traidor, sabia onde ela morava, onde sua família lutava para sobreviver em um subúrbio esquecido de São Paulo. Confiar em Min-jun era fácil no calor do beijo, mas a realidade era uma faca na garganta. Se ele falhasse no confronto, ela seria a próxima. Com o coração martelando como um tambor de guerra, ela pegou a jaqueta fina, enfiou o telefone no bolso e saiu correndo para a rua úmida da Liberdade. O ar noturno era pesado, cheirando a chuva recente e fumaça de churrascos de rua, lanternas vermelhas balançando como olhos acusadores. Ela pegou um táxi improvisado, um motoqueiro de capacete rachado, e murmurou o endereço que ouvira Min-jun sussurrar ao telefone. Um armazém abandonado no centro, perto do mercado municipal, onde o submundo coreano se reunia para negócios sujos. O trajeto foi um borrão de neon e buzinas, o vento frio chicoteando seu rosto enquanto ela se agarrava ao garupa, o estômago revirando com o pavor de chegar tarde demais. Por que eu faço isso? Pensou, rindo baixinho para si mesma em um surto de humor negro. Eu, a garçonete que recusa caronas, correndo para um ninho de mafiosos como uma heroína de drama coreano ruim. Mas o desejo por Min-jun, aquele fogo que queimava desde o primeiro toque no corredor, a impulsionava, mais forte que o medo. Ele abrira mão de tudo por ela. Agora era sua vez de ser corajosa. O armazém erguia-se como uma sombra imponente no beco escuro, pilhas de caixas enferrujadas e o cheiro de óleo e metal úmido pairando no ar. Vozes ecoavam de dentro, em coreano afiado e português misturado, intercaladas por risadas nervosas e o clique de armas sendo engatilhadas. Sofia se esgueirou pela lateral, o coração na boca, espiando por uma janela quebrada. Lá estava Min-jun, de pé no centro de um círculo de capangas rivais, o corpo tenso como uma corda esticada, a pistola na mão baixa, mas pronta. Seus olhos flamejavam com fúria contida, o terno rasgado no ombro revelando uma mancha de sangue fresco. Diante dele, Ji-hun, mais jovem com traços semelhantes, mas olhos frios e calculistas, sorria, um cigarro pendurado nos lábios, flanqueado por meia dúzia de homens armados. Você sempre foi o fraco, Hyung, zombou Ji-hun, a voz ecoando nas paredes vazias, um sotaque coreano puro cortando o ar como uma lâmina. Governando com lealdade e honra. Patético. Eu expandi nosso império enquanto você se distraía com uma vadia comum. Ela é sua fraqueza, Min-jun. Eu a usei para te trazer aqui. Sozinho. Min-jun não piscou, mas Sofia viu o tremor sutil em sua mandíbula, a dor de uma traição que ia além do sangue. Família não trai família, Ji-hun. Eu te dei tudo. Por quê? Por poder? Ou porque você nunca superou a morte dos nossos pais? Sua voz era baixa, rouca, carregada de uma vulnerabilidade que partiu o coração de Sofia. Ele ergueu a arma devagar, mas hesitou, o dedo no gatilho tremendo. O ar estava espesso, o cheiro de suor e tensão misturando-se ao fedor de mofo, e Sofia sentiu o próprio pulso ecoar no silêncio opressivo. Ji-hun riu, um som cruel que reverberou. Porque você é cego. Eu vi como ela te mudou. Essa Sofia servindo pratos como uma plebeia. Você a protege como um cachorro. Mas olha só.
Ele gesticulou para um capanga, que arrastou uma cadeira vazia para o centro. Eu mandei uma mensagem para ela. Ela vem, Hyung. E quando chegar, acabamos com isso. Você perde tudo. O império, a garota, a vida. Sofia congelou, o estômago gelando. Era agora ou nunca. Com um fôlego profundo, ela empurrou a porta lateral rangente, o barulho ecoando como um tiro. Todos se viraram, armas erguidas, e Min-jun's olhos se arregalaram em choque e pavor ao vê-la ali, vulnerável sob as luzes fracas de lâmpadas penduradas. Sofia! Não! Saia daqui! Gritou ele, a voz quebrando, dando um passo à frente, mas parando quando os rivais miraram nela. Ela ergueu as mãos, o corpo tremendo, mas o queixo erguido em desafio, o humor surgindo como um escudo final. Desculpa pelo atraso, tigre. O trânsito em São Paulo é um inferno, mesmo para resgates românticos. Sua voz saiu firme, apesar do terror, e por um segundo viu o canto da boca dele se curvar em um sorriso fantasma, orgulho misturado ao medo. Ji-hun piscou, surpreso, e então explodiu em gargalhadas. Olha só, a plebeia veio se entregar. Que fofo. Mate-a primeiro, meninos. Mostre ao meu irmão o que acontece com fraquezas. Mas Sofia não esperou. Com um movimento desesperado, ela chutou uma caixa próxima, derrubando-a sobre um capanga distraído, o barulho criando caos. Min-jun se moveu como um raio, atirando no ar para dispersar os outros, o estrondo ecoando como trovão. Ele a alcançou em segundos, puxando-a para trás de uma pilha de caixotes. O corpo dele pressionado contra o dela, um escudo vivo de calor e músculos tensos. O cheiro dele, madeira, suor e pólvora, a envolveu, o coração dele batendo descompassado contra suas costas. Idiota corajosa, murmurou no ouvido dela, o hálito quente roçando sua nuca, enviando arrepios apesar do perigo. Seus braços a envolveram protetoramente, uma mão na cintura dela, os dedos cravando na pele exposta sob a jaqueta, possessivos e urgentes. Eu disse que não te subestimava, sussurrou ela de volta, virando o rosto o suficiente para roçar os lábios no pescoço dele, um toque breve que reacendeu o fogo entre eles, mesmo no inferno. Agora, acaba com isso. Por nós. O confronto explodiu. Tiros, gritos, corpos caindo no chão pegajoso. Min-jun enfrentou Ji-hun cara a cara, os irmãos trocando socos em uma dança brutal de sangue e traição. Eu te amava, Dong-saeng, rosnou Min-jun, derrubando o irmão com um golpe final, a arma apontada para o peito dele. Mas hesitou de novo, os olhos cheios de lágrimas não derramadas. Ji-hun cuspiu sangue, rindo fracamente. Acabe comigo, então. Mas o império cai sem mim, sem nós. Foi o twist que Sofia não esperava. Ji-hun ergueu uma mão trêmula, não para atacar, mas para entregar um pendrive. Não era só inveja. Nossos pais. Não foi acidente. Foi um rival antigo, ainda vivo. Eu planejava isso para te forçar a caçar de verdade, não para te derrubar. Mas você se apaixonou. E eu usei isso. Desculpa, Hyung. Proteja ela, fuja enquanto pode. Min-jun congelou, o rosto pálido, processando a revelação. Não traição pura, mas uma loucura familiar, um laço torcido pelo passado. Ele baixou a arma, chutando o pendrive para Sofia pegá-lo. Vá, leve isso, eu cuido do resto. Mas ela balançou a cabeça, puxando-o para um beijo ali, no meio do caos, lábios urgentes, famintos, o gosto de sangue e sal misturando-se ao desejo acumulado, os corpos colados em uma promessa febril. Era fogo puro, o calor dele invadindo-a, as mãos traçando curvas possessivas, o mundo sumindo em um redemoinho de respiração entrecortada e toques que diziam, nós sobrevivemos. Os capangas restantes fugiram com as sirenes se aproximando. Ji-hun foi algemado pelos próprios homens de Min-jun, que o levaram para um destino incerto, prisão ou exílio, mas vivo, pela família. Eles saíram correndo para o Mercedes escondido, o motor rugindo pelas ruas vazias ao amanhecer, o sol nascendo sobre São Paulo como uma bênção relutante. No banco de trás, exaustos e feridos, Min-jun puxou Sofia para seu colo, os braços envolvendo-a como uma jaula de amor. Eu largo tudo,
murmurou ele contra o cabelo dela, os lábios roçando a têmpora, o corpo relaxando pela primeira vez. O império, as regras. Vamos para algum lugar simples. Você me ensina a servir ramen sem ser chefe. Ela riu um som leve e genuíno que cortou a tensão residual, virando-se para beijá-lo devagar, os dedos entrelaçando nos dele. E eu te ensino a pedir carona sem ser stalker. Mas só se prometer não mais me deixar sozinha. O beijo se aprofundou, sugestivo e terno. O calor dele se misturando ao nascer do sol, uma nova vida brotando das cinzas. Meses depois, em uma praia esquecida no litoral paulista, longe das sombras da liberdade, Sofia observava Min Jun. Agora só Min, sem o tigre, acendendo uma fogueira, o corpo marcado por cicatrizes, mas livre. Ele se aproximou, puxando-a para um abraço, o cheiro de sal e madeira envolvendo-a. Minha garota comum, sussurrou beijando-a sob as estrelas. Obrigado por recusar aquela carona. Mudou tudo. E ali, no silêncio da onda quebrando, eles encontraram paz, o amor deles uma âncora contra o mundo que deixaram para trás.